Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Mais uma vez, eu e João Gabriel estamos aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para você as informações, as matérias, notinhas e tudo que acontece no dia a dia da política local. Um grande abraço, João, boa noite, prazer imenso mais uma vez. Boa noite, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Prazer é todo meu. Hoje a gente tem bastante coisa aqui para repercutir em relação ao que aconteceu quarta e hoje, quinta-feira. Eu queria começar, Albert, destacando a carreata que aconteceu ontem à tarde, no final da tarde de ontem, com saída ali do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, em direção aqui ao centro da cidade, de professores, pais de alunos e alunos ali das escolas Vitalina Rossi, lá na Zona Sul, a Zé Neto aqui no Filadélfia e algumas outras escolas que vão ser afetadas pelo corte da sexta aula, né? O pessoal fez uma mobilização, tinha em torno ali de 50 carros, né? Percorrendo as ruas centrais, um buzinaço e tudo mais. É para tentar ver se sensibiliza, né, Albert, a prefeitura em relação a essa questão. Ontem também aconteceu uma reunião na Câmara Municipal envolvendo vereadores, diretores dessas escolas e a própria secretária de Educação, Maria Helena Braga. A gente vai repercutir depois umas notinhas aqui do Pautando no segundo bloco em relação ao que aconteceu nessa reunião. E ontem também, pela manhã, né, João, lá no Centro de Treinamento Ninhos Periquitos, a Associação Atlética Caldense conseguiu uma vitória frente à equipe do Operário do Mato Grosso. A equipe do Operário está aqui na cidade de Muzambinho fazendo sua pré-temporada e a Caldense mais uma vitória nos jogos treinos aí. Semana passada ela conseguiu uma vitória lá contra a equipe do Juventus, na Rua Javari, em São Paulo, e ontem também frente à equipe do Operário. Isso mostra que o trabalho está numa corrente correta. A parceria foi renovada daquela empresa que estava aqui o ano passado na Série D do Campeonato Brasileiro. Esperamos que possam colher bastantes frutos também no Campeonato Mineiro esse ano e, na sequência, a Série D, que será completamente reformulada para esse ano de 2019, onde a Caldense participará mais uma vez, né, João? O Operário está fazendo uma pré-temporada aqui no sul de Minas, ele tem uma parceria com o Boa Esporte, inclusive o Operário jogou com a Caldense com a camisa do Boa Esporte. Foi, isso mesmo, né? Vamos lá pelas matérias do jornal? Vamos lá, quarta-feira, edição de ontem, né? A matéria principal do Jornal da Cidade foi a seguinte: aterro controlado, multa por perdas e danos contra o município já está em R$503 mil, João, inclusive eu aproveitei a matéria do Jornal da Cidade e o encaminhamento do Dr. Sidney Botia a respeito desse assunto. Eu acredito que o prefeito esteja aí numa situação muito complicada. Eu vou ser sincero com você, conforme eu coloquei lá no meu grupo, no Facebook, eu acredito que ele esteja completamente perdido em relação a tudo isso. Inclusive, o próprio secretário de Serviços Públicos já teve a oportunidade, ao longo desses 3 anos, de ter sido visitado por 6 ou 7 cidades que queriam fazer uma parceria através de empresários para se levar o lixo de Poços de Caldas para outras, através de um consórcio. E ao longo desses 3 anos, inclusive na ação proposta pelo Ministério Público, através do promotor Dr. Sidney Botia, ele coloca claramente lá que nesses 3 anos, infelizmente, pouco se fizeram em relação a tudo isso, e essa multa aplicada ao município de Poços de Caldas mostra mais uma vez que a administração tem se mostrado completamente perdida em determinados assuntos. Dias atrás, inclusive, terça-feira, nós repercutimos aqui também a respeito do transporte público e agora do aterro controlado lá, que infelizmente levaram com a barriga mais um assunto preocupante para a cidade de Poços de Caldas. E isso é aquilo que a gente coloca, né, João? A responsabilidade acaba sendo da gestão que está no dia a dia da prefeitura. E quem paga é o povo de Poços de Caldas pela ineficiência e incompetência e a irresponsabilidade de não se fazer a coisa certa. Porque estão à frente da administração há 3 anos, infelizmente não fizeram as coisas acontecerem, e hoje aí mais um imbróglio para o povo de Poços de Caldas, dessa administração, desse grupo político que hoje administra Poços de Caldas. Vou destacar alguns fatos importantes em relação a essa questão do aterro controlado, Albert. O Ministério Público citou a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas no dia 11 de julho de 2016, ou seja, ainda na gestão do ex-prefeito Heloísio Carmo Lourenço. Só que o prazo começou a contar de fato para se regularizar a situação a partir do dia 12 de janeiro de 2017, ou seja... Já era o Sérgio Azevedo. Já na gestão do prefeito Sérgio Azevedo. E
Aí o prazo foi passando, teve alguns períodos aí de 90 dias, depois mais 90 dias aí no decorrer desse período que não houve contagem de prazo, né? Havia inclusive uma multa diária de R$ 500, né? Por dia não regularizado, né? do aterro controlado. E foi aí crescendo, e agora, dezembro de 2019, né, esse processo aqui foi divulgado, aqui, essa notícia de fato foi divulgada pelo Ministério Público no dia 9 de dezembro, né? Sim. Então já está em 503 mil, deixa eu falar o valor exato, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É 503 mil para arredondar, né? Arredondando. E é um valor muito expressivo. Né? E tem detalhes importantes aqui que o promotor Sidney Botia citou, Albert, que eu quero ler aqui rapidamente para você ver o absurdo da situação. Ele, no caso, o promotor Sidney Botia, citou a participação do secretário de Serviços Públicos, Tiago Biagioni, em entrevista no dia 18 de novembro desse ano, dizendo que o município arrecada 12 milhões anuais com a taxa de coleta de lixo paga junto com o IPTU, junto com o carnê do IPTU ali. Agora, aspas do promotor Sidney Botia. A taxa é tributo de destinação vinculada, sendo que tal extrapolamento de cerca de 7 milhões, além de onerar indevidamente o contribuinte, denota que o município de longa data deveria ter licitado a destinação dos resíduos de Poços de Caldas para local licenciado, se preocupando no resguardo do meio ambiente e saúde da população, ao invés de protelar a solução do problema. Então, pelo que o promotor Sidney Botia citou aqui, o custo da coleta de lixo seria de 5, né? Está se arrecadando 12 e está se uns 7 milhões aí, não sei o que está acontecendo. Sobrando para pagar outras coisas. Sobrando para pagar outras coisas. Então, assim, o que acontece? Está sendo um pagamento indevido da taxa de coleta de lixo aqui em Poços de Caldas. E além desse valor a mais, Albert, de 7 milhões que o próprio promotor destacou com base em declarações do secretário Tiago Biagioni, a gente tem que lembrar que a coleta de lixo reduziu um dia. Um dia por conta do reciclado, né, João? Acabou virando uma bagunça danada, né? Era segunda, quarta e quinta, né, dependendo da região, ou terça, quinta e sábado. Agora é só segunda e sexta. É um absurdo, né? Fizeram uma modificação no contrato. Parabenizamos na época a redução dos valores, mas reduziram um dia também. Então, se reduziu o valor, reduziu a coleta. Mas não reduziu para quem interessa, que é o contribuinte. O contribuinte, que é de 12 para 5 milhões, que é o que se gasta com o recolhimento do lixo na cidade. Então está tendo um saldo aí de 7 milhões, né? Em relação a tudo isso. Inclusive, na postagem de ontem, João, eu fui nos meus arquivos em relação àquele debate do ex-prefeito, na época candidato Sérgio Azevedo. Sim. Ele já dizia naquela época que, quando assumisse, já iria transferir para o DEMAI a responsabilidade da... Eu lembro disso aí. Lembra disso, né? Inclusive, nós ele falou num debate. No debate, colocamos ontem no grupo Postos Hoje e Amanhã, e isso mostra mais uma vez que, igual aquele jargão famoso dele, que quando a administração fosse boa, o dinheiro apareceria. Não apareceu até agora nada, só as transferências do departamento, igual os outros gestores anteriores a ele. E, em relação a esse problema do lixo, mais um problema sério envolvendo a administração pública, porque ele prometeu uma coisa e não cumpriu e está deixando aí um passivo para a população de Poços de Caldas enorme em virtude da irresponsabilidade, não só dele também não, do senhor Tiago Biagioni também, porque ele é o secretário de Serviços Públicos e nos 3 anos que ele está à frente fez um belíssimo trabalho em diversas áreas, mas nessa, senhor Tiago, o senhor deu uma belíssima canelada e o povo de Poços de Caldas não pode pagar por isso que vocês estão deixando. Só para o pessoal que está nos assistindo entender a história. O aterro controlado que existe aqui em Poços de Caldas, ele na rodovia Poços e Andradas, ele precisa de um licenciamento ambiental, ou seja, ele funcionou durante 50 anos aí sem esse licenciamento, ou seja, não vamos dizer também que as leis mudaram muito ao longo dos anos também. Começou né, como lixão, porque Isso. assim, lixão, aterro controlado e aterro sanitário, né? Sim. Aterro sanitário seria o topo ali Sim. da classificação. No caso nosso de Poços de Caldas, o aterro é controlado, ele ainda não está credenciado para ser um aterro sanitário. Então o que acontece? Segundo a legislação em vigor, o aterro controlado, ou aterro sanitário, ou lixão, qualquer coisa que seja, ele tem que estar a uma distância de 20 quilômetros de áreas urbanas, né? E o problema aqui em Poços de Caldas é que essa distância não acontece no nosso aterro controlado, porque ainda tem um agravante que é o aeroporto municipal. Por conta dos urubus lá que tem em volta, né, João? Os urubus, né? Então o urubu fica sobrevoando ali o aterro por conta do lixo, né? Pode aí atrapalhar pouso, né? E decolagem. Decolagem de Mas isso aí, aviões. João, é um grande problema. Inclusive, nós ouvimos ontem aqui amigos nossos comentando que
Por que no plano diretor no passado aprovaram certos loteamentos pós conjunto habitacional, como São Conrado e outros loteamentos aprovados anteriormente pelo mesmo grupo político que hoje está no governo. Então a responsabilidade acaba sendo deles também. E vamos ser sinceros, né, João? O aeroporto municipal nosso aqui, se nós contarmos a quantidade de avião que sobe e desce aqui ao longo do ano, se der uma mão cheia, vai ser muito, né, João? Então já passou da hora de repensar o que se faz em relação ao aeroporto ou em relação a esse aterro controlado que, nesses 3 anos, mais uma canelada do governo municipal de Poços de Caldas. Agora o pessoal que está nos assistindo deve estar se perguntando, mas então por que não faz esse aterro em outro local da cidade? Não existe esse local. A área Poços de Caldas... de Poços é muito pequena, né, João? A extensão territorial de Poços de Caldas é 504 quilômetros quadrados. Muito ou seja, pequena. Não existe uma Não área tem espaço. aqui em que se possa colocar um aterro sanitário ou aterro controlado com 20 quilômetros de distância de áreas urbanas. Não existe. Não Então, existe. por isso é que se cogita a possibilidade de levar o lixo para Andradas, né? Inclusive, ano passado se cogitou, esse ano, no primeiro semestre, se cogitou de levar o lixo para Machado, né? Sim. Teve essas opções. Ali em Andradas, por exemplo, ele recebe o lixão lá, o aterro lá de Andradas, recebe em torno de 35 toneladas de lixo de 6 cidades por dia. Se Poços de Caldas passasse a levar o lixo para Andradas, esse impacto seria de 150 toneladas por dia. Eu aí eles iriam que fazer... lá não ia dar conta também, né, João? Não, mas aí eles iam fazer uma usina que transformaria o uma lixo usina, em claro, energia, sim. né? Porque aí teria o recurso Claro, também, que Poços de Caldas, certeza. evidentemente, estaria pagando, né, para levar esse lixo lá para Andradas. E só agora, Albert, né? Praticamente aí 3 anos, vamos dizer assim, do início dessa gestão, é que a prefeitura está estudando aí a possibilidade de fazer uma licitação para contratar aí um aterro sanitário ou controlado para levar o lixo. E outra coisa, né, Albert? É uma previsão de que essa licitação, se é que ela vai sair, de 45 dias. Então, só no ano que vem. Infelizmente, é um problema sério que o Poços de Caldas está enfrentando. E aquilo que eu sempre coloco, né, João? 147 anos de Poços de Caldas. A oposição em Poços de Caldas administrou Poços por mais ou menos 14 ou 15 anos. Então, ao longo dos 132, 133, é o mesmo grupo político que sempre administrou Poços de Caldas. Então, os problemas oriundos hoje do que acontece na cidade é fruto de tudo aquilo que não deixaram de fazer ao longo desse período que eles foram administrações em Poços de Caldas. A última notícia aqui para a gente terminar aqui a edição de quarta-feira sobre o Orçamento Municipal de 2020. Ele vai ser votado amanhã, sexta-feira, né? Uma sessão extraordinária, vai ser votado o orçamento, é 886 milhões e 700 mil. São recursos aí do DEMAI, da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Autarquia Municipal de Ensino, do IASME e do Jardim Botânico. Lembrando que o DME tem orçamento à parte. É uma peça orçamentária, fictícia, né? Porque não diz que vai arrecadar previsão, tudo né? isso, é uma previsão, só que alguns números preocupantes, viu, João? Mais de 150 milhões em relação ao ano passado, de aumento em relação ao orçamento de 2019. Aonde será que o senhor prefeito vai querer angariar recursos ao longo desse ano de 2020 para tentar chegar a esse orçamento aí proposto para a Câmara Municipal fazer a aprovação amanhã? Então nós temos que ficar atentos, alertas, porque se 2020 nós temos esse problema aí de 150 milhões a mais, em 2018 nós brigamos e muito pelo contribuinte de Poços de Caldas, porque ele queria majorar o IPTU em determinadas situações até 500%. Então ficaremos de olho e pode ter certeza, fiscalizaremos afinco e com dedicação tudo isso que eles estão colocando aí no orçamento para o ano de 2020. Educação e saúde, evidentemente, são as pastas ali da Prefeitura Sem que dúvida. recebe a maior parte dos Sem recursos. dúvida. Ontem, como eu falei no começo do programa, teve reunião da secretária de Educação, Maria Helena Braga, com vereadores e diretores de escola, e foi falado lá pela secretária que o orçamento da educação, 80% dele é para pagar salário dos servidores. É aquilo que a gente vem colocando, né, João? Infelizmente é uma casta que existe na Prefeitura, salários altíssimos que precisam ser revistos e ao longo dos próximos anos aí, se não houver uma modificação rápida, Poços de Caldas não dará conta daquilo que ele arrecada de fazer só a remuneração dos seus servidores. É isso aí. Edição de hoje, Vamos lá. quinta-feira? Edição de hoje, quinta-feira, é uma manchete muito boa, viu, Albert? DEMAI realiza testes para eliminar mau cheiro na Avenida João Pinheiro, ali naquele trecho próximo ali do terminal rodoviário. A gente passa ali de carro ou a pé, mau cheiro. Ô, João, eu vou ser sincero com você. Em 2001 a 2004, na gestão do Paulo Tadeu e do Zeca Brochado, nós tínhamos o Tarcísio Loyola, que era o diretor do DEMAI. Captou todos os esgotos em diversas regiões da cidade. E, infelizmente, em 2004, aquele grupo político perdeu a eleição e veio Sebastião Navarro com essa turma que hoje é os mesmos que estão aí. Infelizmente, não se fizeram nada em relação àquilo que foi
plantado pelo Tarcísio naquela época. Hoje nós estaríamos com o rio da Avenida João Pinheiro bem menos poluído se tivesse dado sequência naquele trabalho. Você lembra que na Cascatinha... do trabalho do Tarcísio Loyola na gestão do DEMAI, no final de 2004, se a gestão seguinte desse esse tipo de prosseguimento e se conseguissem, né, fazer de fato a estação de tratamento de esgoto. Com certeza, porque até hoje nada, né, João? A previsão é que ela seja inaugurada no final do ano que vem. Era para ser esse ano, né? E não conseguiram inaugurar. Mas agora infelizmente, a previsão tá para novembro de 2020. Vamos torcer para que dê certo. Né? Para a gente encerrar esse bloco aqui, uma notícia também que gerou muita repercussão aqui em Poços de Caldas foi aquele vídeo que viralizou nas redes sociais de 2 rapazes agredindo um senhor ali na Rua Assis Figueiredo, ali próximo a Enxoval Rio Tex, ao Cacau Show. A câmera de monitoramento da loja flagrou, né, o momento. Aparentemente não teve motivo nenhum, né? Foi uma agressão gratuita que roubaram aconteceu. o celular dele, a princípio, também, né? Não chegou a levar, não. O senhor estava passando ali, é um homem de 57 anos, passaram 2 rapazes, ocorreu a agressão, deram chutes, socos e depois saíram correndo. Diante da repercussão nas redes sociais, um dos agressores se apresentou ontem para a Polícia Civil e o outro agressor saiu da cidade com medo da repercussão, né? Porque foi uma revolta, né, Albert? As redes sociais, João, é aquilo que a gente sempre fala. Quando ela é para o bem, ela serve muito. Mas também em diversas outras situações aí, cidades afora Brasil, nós já vimos que tivemos aí alguns problemas através das redes sociais. Parabéns aí aos envolvidos que conseguiram identificar e fazer com que o agressor se entregasse e parabenizar a polícia, né, porque fez um rápido trabalho aí em relação a tudo isso. Só que é aquilo que a gente sempre coloca, né, João? Falta policiamento na área noturna de Poços de Caldas. Os comerciantes não estão aguentando mais. Disseram dias atrás que 20% seria aumentado no efetivo. Só que, infelizmente, os fatos graves e lamentáveis ainda estão acontecendo no município de Poços de Caldas. O interessante, né, Albert, que as imagens foram registradas pela câmera de monitoramento de uma loja particular. Claro. E tem câmera ali, né, no centro, né? Várias, né? Não flagrou, né? Com certeza. Vamos deixar aqui, vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de instantes com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, Pautando de quarta-feira, a primeira notinha é enquete. O grupo Poços Hoje e Amanhã, conhece? Opa! Obrigado pela menção. O grupo Poços Hoje e Amanhã no Facebook iniciou uma enquete para saber qual vereador ou vereadora se destacou nesse 3º ano de legislatura na Câmara Municipal. Até o momento, Paulo Tadeu lidera com folga a enquete, seguido por Antônio Carlos Pereira e Marcelo Heitor entre os mais votados. Cada internauta pode votar apenas uma vez. Na enquete é possível ver em quem cada pessoa votou. Antônio Carlos Pereira, por exemplo, votou em Paulo Tadeu como o melhor vereador do ano, mas depois mudou o voto para o colega Wilson Silva, né, que é um dos mais fracos, eu acho. Né? Mas aí foi por uma questão partidária. Com certeza. Quero agradecer ao Jornal da Cidade, a você, João, pela menção do grupo, e já agora pela manhã mais de 550 pessoas já votaram. Antônio Carlos e Paulo Tadeu agora estão pau a pau ali disputando a primeira colocação. São os 2 melhores vereadores que nós temos hoje na Câmara. Isso aí é público e notório. Agora, é vexatório que chama? Vexatório. Vexatório, né, João? É ver Lígia e o Wilson, né? 2 vereadores aí que estão com a votação inexpressivos ali em último e penúltimo lugar, né, João? Pois é. Mas o povo acompanha bem o que acontece no dia a dia da Câmara, né, João? O vereador Wilson Silva não é tão surpreendente porque ele faz aquela linha lá de vereadores ligados. A próxima notinha é balanço. Antes da sessão extraordinária dessa sexta-feira 13, quando será votado o Orçamento Municipal de 2020, o presidente da Câmara, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa, falará com a imprensa para apresentar um balanço das atividades e ações do Legislativo
em 2019. Normalmente sempre se faz isso mesmo, parabenizar o presidente e aguardar os números aí para que a gente possa trazer para os nossos internautas. Pode ser que ele fale alguma coisa em relação à devolução de recursos, Sim, né, tão esperada pela Prefeitura para pagar o a 13º. segunda parcela do 13º. A próxima notinha é SEI barrada. Mais uma vez não houve assinaturas suficientes para aprovação da Comissão Especial de Inquérito, né, a SEI, sobre a prorrogação de prazo da concessão do transporte coletivo imposto. Assinaram o pedido de 6 vereadores: Paulo Tadeu, Cício Pípara, Joaquim Alves e Gustavo Bonafé. Faltou apenas um vereador para a SEI ser instaurada. Mais uma vez, né? O próprio Ministério Público denunciando tudo que aconteceu em relação a isso e a nossa Câmara Municipal, mais uma vez, omissa. Infelizmente, é aquilo que nós falamos agora há pouco. Que sirva de parâmetros para vocês saberem como agirem a partir de 2020, porque a população está de olho em vocês. E dizer que o grupo tem uma tendência esquerda mostra claramente que não é tão igual as pessoas falam, não. Porque o Antônio Carlos Pereira, centro, direita, e está sendo um dos mais votados do grupo. É isso aí, é o que a gente acabou de falar aqui. Às vezes os vereadores têm mais lealdade ao grupo situacionista lá da prefeitura do que aos interesses da população, né, Albert? Que é o que vem acontecendo nesses 3 anos, né, João? Então por isso que a gente defende que o vereador tenha um pouco mais de autonomia, né? Eu acho, com certeza, eu acho correto o vereador defender também a administração, mas sem também dúvida. tem que saber o momento a hora ali, certa, né, de se posicionar. Isso aí é aquilo que a gente coloca. Logo, logo sobrará para eles também, porque o próprio Ministério Público vai acionar a Câmara Municipal por ser tão omissa em relação a todos esses assuntos. Geralmente quando tem essas denúncias de improbidade administrativa da Câmara para o Ministério Público costuma alegar que é a Câmara que tem que tomar providência. Com certeza. Né? Ou seja, a Câmara não toma providência aí. Aí o Ministério Público tem que tomar, né? Porque, infelizmente, não fazem o papel deles. Próxima notinha é plano diretor. Após muitas cobranças de vereadores, em especial da vereadora Cício Pípara, o Executivo encaminhou à Câmara o projeto de revisão do plano diretor, que agora tramitará nas comissões internas do Legislativo. Deu entrada esse projeto aí na terça-feira. Nos últimos 6 meses do governo passado, o próprio prefeito atual disse para o mesmo retirar de pauta, porque apresentaria 6 meses após o início da sua gestão. Passaram 3 anos, tal qual transporte público, aterro controlado, o plano diretor também é mais uma peça fictícia dessa administração pública. A última notinha da edição de quarta-feira do Pautano é sem autorização. A Secretaria Municipal de Promoção Social informou aos vereadores que não emite qualquer tipo de autorização para atuação de, aspas, artesãos nômades, eu não conhecia essa expressão não, em logradouros públicos ou qualquer outro local da cidade. Isso é um problema sério que já rola há muitos e muitos anos, né, João? Infelizmente, precisa-se tomar uma providência em relação a tudo isso e as pessoas que de fato e direito precisam pegar para resolver, precisa se resolver, porque da forma que está não pode acontecer. É isso aí, pautando de quinta-feira agora? Vamos lá? Deixa eu achar aqui que eu perdi aqui. Pautando de quinta-feira, a primeira notinha é a seguinte: irritação. O vereador Paulo Tadeu não escondeu a irritação na sessão ordinária de terça-feira, quando recebeu as respostas a pedidos de informação de sua autoria. A impressão das respostas no papel era de má qualidade e deixava o texto ilegível. Paulo Tadeu considerou um desrespeito ao Legislativo. Em protesto, ele pegou as cópias enviadas pelo Executivo e rasgou em plenário. Irritação 2, vamos lá? Irritação 2, nas redes sociais, o vereador Gustavo Bonafé também expressou descontentamento com a situação. Aspas agora do Bonafé. Depois eu que sou rebelde e o exagerado patim feio. Gosto muito dele por sinal. Veja o desrespeito perante a Câmara Municipal por parte do Executivo. Perceba o amadorismo. Sério, pense você trabalhando com materiais dessa qualidade. Você esperando informações importantes para desempenhar suas funções. Como se sentiria? Reclamou o Bonafé. E ele mostrou, evidentemente, a cópia ali do requerimento com a tinta ali, não tinha nada. Tava uma todo falta ali. de responsabilidade por parte da Secretaria de Governo do senhor Celso Donato. Nós, há 3 anos, a gente vem comentando isso e mais enfaticamente nesse 1 ano e pouco que nós estamos pautando aqui no ar. Celso, infelizmente você deixa muito a desejar em relação a tudo isso. Se, para os vereadores de oposição, vocês estão fazendo isso da forma que estão fazendo, levando ao ponto de um vereador que já foi prefeito, candidato a deputado, e já teve vários cargos públicos ao longo da sua carreira, vir e rasgar os papéis que vocês apresentaram, é muito grave. E o próprio Gustavo Bonafé, da mesma forma, apresentando nas redes sociais. Isso é vergonhoso o que vocês fazem e isso mostra para vocês, senhores vereadores, o quanto eles desrespeitam vocês no seu dia a dia, porque isso é inadmissível e não pode acontecer. E nós vimos
tudo que foi apresentado da forma que mandaram para os vereadores. João, não dava para ler nada. Na hora que o Paulo Tadeu rasgou simbolicamente ali a resposta do requerimento, eu estava assistindo pela internet, né, não dava para perceber de fato que o texto estava impresso com a tinta de má qualidade, né? Só que depois o Bonafé postou na sua página no Facebook e dava para ver que era praticamente legível, né? O meio ali do papel estava todo borrado, não tinha nada, tinha uma mancha branca ali. Isso aí mostra a ineficiência, mais uma vez, da administração pública junto aos vereadores. E é aquilo que você falou. Claro que tem que defender determinados assuntos dentro da Câmara Municipal, mas o desprestígio de vocês, cada dia que passa, mostra que é muito grande. Bonafé mesmo reclamou recentemente lá numa sessão ordinária da Câmara, Albert, em relação a respostas de pedido de informação. Ele citou lá, se eu não me engano, um requerimento em específico lá que foi respondido pelo secretário entre junho e julho desse ano, mas só foi enviado à Câmara em outubro. É um absurdo, João. Infelizmente, você já estava pronto. É aquilo que a gente sempre coloca, né, João? A responsabilidade da Secretaria de Governo e do senhor Celso Donato, que é o fiel escudeiro do prefeito. Se o prefeito tem feito grandes caneladas ao longo desses 3 anos, a Secretaria de Governo também não poderia deixar de ficar fora desse embate aí para ficar pau a pau com o prefeito, né, senhor Celso? Pois é, não dá para entender por que demorou tanto, né? Lembrando que pelo prazo regimental são 20 dias para se apresentar a resposta, né, Albert? Só vai resolver isso aí, João, de que entrar um presidente na Câmara ali que seja independente de partido ou ligação política com aquele grupo que esteja no governo. Por quê? Da forma que estão colocando o senhor Carlos Roberto Vieira da Costa, que é o presidente, se não tomar providência, vai entrar para a história como um presidente omisso. Inclusive, Albert, a gente tem que lembrar também que os vereadores de oposição aí já tentaram também fazer aí um pedido de improbidade e não assinaram também, contra o prefeito por conta desse motivo, atraso em resposta. É muito grande. E isso aí não é uma ação política, uma ação de oposição, é uma ação que está prevista. No regimento interno e na lei orgânica do município, claro. Prevista na legislação em vigor. A próxima notinha é Chalé do Conde Prates. Nessa quinta-feira será votado pelos conselheiros do Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, o CONDEFAT, o projeto de restauração do Chalé do Conde Prates e da construção do novo hotel que será erguido no terreno anexo. Eu não sei como é que ficou a votação, porque foi agora no final da tarde, eu não tive acesso à votação, mas depois no próximo pautando, se a gente já tiver conhecimento público dessa informação, a gente divulga aí. E a última notinha dessa edição é sexta aula, reunião entre a secretária de Educação Maria Helena Braga e vereadores ontem à tarde na Câmara, debateu o fim da sexta aula em escolas da rede municipal de ensino. Conforme eu falei no começo do programa, a gente ia repercutir aqui no pautando. Um dos pontos destacados pela secretária para o corte seria o fato de escolas estarem trabalhando com módulo aula de 45 minutos, enquanto outras com 50 minutos, o que fere a isonomia salarial entre os servidores. Foi apresentada a proposta de conteúdos da sexta aula serem incorporados a outras disciplinas regulares, já que os temas são transversais. A proposta seria para 2020 e, além disso, os alunos passariam a ficar 20 minutos a mais na escola por dia. 5 diretores participaram dessa reunião ontem lá na Câmara e parece que 2 já sinalizaram positivamente a essa proposta aí da Maria Helena. Eu acredito que é uma proposta feita pelo Executivo, tem que ter uma conversa de ambos os lados e acredito que se houver o bom senso de ambas as partes, poderá permanecer essa sexta aula, porque o maior prejudicado com relação a tudo isso serão os próprios alunos. E esperamos que a própria secretária, os próprios diretores, o próprio Conselho de Educação possa chegar num denominador comum e com isso resolver os problemas aí em relação a tudo isso. Né, João? O que não pode acontecer, Albert, é o que a Maria Helena Braga fez quando foi lá na Escola Zé Neto. Ela chegou lá e a primeira coisa que ela disse foi o seguinte: eu vim aqui para falar, não para ouvir. Não pode, os pais de alunos e professores ficaram A ditadura militar encerrou-se em 1985 e ela é um ente que é pago pelo povo de Poços de Caldas. Ela tem que chegar a ouvir e ser mais solícita com aqueles que realmente honram o seu salário no final do mês. Mas de qualquer forma já foi um avanço. Sem dúvida. Uma proposta. Se é boa, não, aí é outros 500, mas pelo menos apresentou alguma coisa para se discutir, né? Ninguém tem a obrigação de permanecer com o erro. Pode sentar e fazer as coisas acontecerem. Faz às vezes algum ajuste ali, né? Porque ela, inclusive, só para completar esse assunto, ela deixou bem claro lá na reunião com os vereadores e com os diretores que a questão aí não é simplesmente econômica, ou seja, o corte da sexta aula vai gerar aí uma economia de 1.300.000 anuais para os cofres municipais. Não é essa questão que ela deixou claro lá. A questão principalmente é da isonomia. Algumas aulas com 45 minutos, outras aulas com 50. O que é isso?
que isso quer dizer? Alguns professores ganhando por 45 minutos, outros por 50. Então, e essa proposta ela agora quer dos 20 minutos a mais regularizar. pode ser que acerte, equacione esses detalhes seriam também. 20 minutos por dia ali a Para mais, resolver então, isso para tudo, resolver. né? Isso aí. Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais, João? Encerramos aí mais uma edição do Pautando. Eu convido a todos para assistir de novo a gente terça-feira que vem, a partir das 8 da noite. Lembrando que antes, às 7h30, tem o JC Entrevista. Quarta-feira, às 8 horas, o Resgatando, eu, Rafael Henrique. E depois, na quinta-feira, a última edição da semana do Pautando, eu e o Albert aí repercutindo as principais notícias de Poços de Caldas e os bastidores políticos da nossa cidade. Estamos chegando aí ao final do nosso programa. Quero desejar aqui um grande final de semana a todos os nossos amigos internautas, aos telespectadores do Pautando e convidar para que na próxima terça-feira, aqui mesmo, às 20 horas, estejamos juntos para trazer as informações de Poços de Caldas no seu dia a dia. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.